Leitura das páginas 49, 50 e 51 do livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Paradigma mecanicista, também conhecido como paradigma cartesiano-newtoniano, nasceu com o advento da ciência como conhecemos hoje, baseada na experimentação, o método científico. Estruturada sobre as descobertas do físico Isaac Newton e consolidada pelas ideias do filósofo René Descartes, esse paradigma vigorou nos últimos 300 anos e ainda influencia fortemente a sociedade moderna. Trata-se de um modelo da realidade que se caracteriza por ser dualista, reducionista, mecanicista e materialista. Dualista, já que divide o homem em duas partes distintas, o corpo e a mente, bem como separa o homem do resto do universo. Reducionista, pois reduz o funcionamento do universo e do homem apenas às interações entre os átomos e as moléculas. Mecanicista, por conceber o universo como um imenso e complexo mecanismo de relógio, cujas peças com defeito devem ser substituídas para restituir o bom funcionamento original do conjunto. Materialista, por levar em conta apenas a existência da matéria, excluindo a espiritualidade do universo. A partir dessa visão, a vida e a consciência são compreendidas como resultado do processo de seleção natural sobre mutações ocorridas ao acaso, como postulava Charles Darwin, sem qualquer influência de forças inteligentes ou espirituais. A visão mecanicista da ciência adota a ideia de que a natureza é regida deterministicamente por leis matemáticas em contraposição ao ser humano que tem livre-arbítrio. O paradigma mecanicista agrupa todos os paradigmas que aceitaram a visão de mundo de René Descartes, segundo a qual a natureza é uma máquina que deve ser dominada pelo homem e colocada a seu serviço. O físico Amit Goswami lista os dogmas adotados pela ciência oficial, na qual ainda vigora fortemente o paradigma cartesiano-newtoniano. Determinismo causal, continuidade, localidade, objetividade, reducionismo e fenomenalismo. Determinismo causal. O mundo se comporta como uma máquina cujo comportamento é totalmente previsível e determinado. Continuidade. Todo movimento ou toda mudança na natureza são processos contínuos, não se admitem saltos. Localidade. Toda ação de um objeto sobre outro ocorre através de sinais que se propagam no espaço com uma velocidade igual ou menor que a da luz, também chamada ação local. Em outras palavras, é impossível neste modelo haver uma ação simultânea à distância entre dois objetos. Objetividade. O mundo material existe de forma real e concreta, independentemente de estarmos olhando para ele, ou seja, não depende da nossa observação ou consciência. Reducionismo. A matéria, composta por átomos e suas partículas elementares, é a origem de tudo que existe. A natureza se reduz à interação atômica. Epifenomenalismo. Todos os fenômenos subjetivos, dentre eles nossa consciência, são epifenômenos da matéria, ou seja, efeitos secundários das interações materiais. De acordo com a concepção materialista, a origem de tudo flui de baixo para cima, causação ascendente, começando pelas partículas elementares da matéria, bóson, cordas, quarks, prótons, nêutrons e elétrons, numa hierarquia simples. As partículas elementares formam átomos, os átomos formam moléculas, as moléculas formam células vivas,
As células, no caso os neurônios, formam o cérebro. O cérebro, no homem, gera a consciência. Segundo essa visão, a matéria é a causa da consciência, que surge como um mero acaso da evolução. O mais espantoso é que fazem parte desta linha de pensamento todas as ciências modernas que hoje consideramos clássicas: física, química, biologia, psicologia, sociologia, medicina, economia, entre outras. Mesmo que este modelo não explique inúmeros fenômenos experimentados pela maioria da população, ainda é adotado, já que a maioria dos cientistas mostra-se resistente à mudança de paradigma. A grande questão é que o paradigma mecanicista privilegia a individualidade, a competição e a luta. A crise que estamos vivendo no mundo é resultado dessa maneira de enxergar e interagir. O paradigma cartesiano é, por definição, o paradigma da desunião. Tudo é condenado à separação: corpo e alma, razão e emoção, ser humano e natureza, eu e o outro, assim sucessivamente. Tarde, no excelente livro O Fim do Materialismo, define o materialismo como paradigma científico que aceita a matéria como realidade única e última, acredita que o universo é controlado por leis físicas imutáveis e pelo acaso absoluto, insiste que o universo não tem criador, nem um propósito, sentido ou destino objetivo. Todas as ideias sobre divindade ou espírito são ilusões ou superstições. A vida e a consciência são decorrentes de processos físicos e surgiram de interações meramente casuais. Nossas ferramentas para interagir com o meio são apenas os 5 sentidos e a razão. O livre-arbítrio é uma ilusão, pois somos seres condicionados por leis biológicas. Nossa identidade se define pelo corpo físico e pelo ego. Estamos separados dos demais indivíduos e seres. Os que nos agradam, pensam como nós ou nos ajudam a evitar o sofrimento são nossos amigos. Aqueles que nos fazem sofrer, que pensam diferente de nós ou não permitem que sintamos prazer, são nossos inimigos. Não existe vida após morte, não existem seres não físicos. Esta lista nos permite entender o estado atual da humanidade. Essa visão separatista é que origina desigualdades sociais, miséria, guerras, crises econômicas, ditaduras, abandono, exploração dos menos favorecidos, doenças, intolerância, violência e impunidade. Como podemos ver, não é somente a ciência a ser atingida por um paradigma, mas todos os setores da sociedade, com as deploráveis consequências que hoje se observam em escala global. Em contrapartida, vemos surgindo um novo paradigma que deverá trazer novas perspectivas ao mundo: o paradigma sistêmico.